Saudações, família palestrina, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, vamos dar uma olhadinha aqui nesse pós-jogo eletrizante do canal ESPN. Eu vou deixando os créditos totais ao canal, pessoal, que a gente busca notícias e informações sempre atualizadas do Verdão. Lucas Evangelista fez um dos gols ali da vitória do Verdão por 3-1, né, pessoal? Ou melhor, 3-2. Ele será ali o substituto para Richard Rios, que está de saída ali, né, pessoal? Que já foi vendido e vai estar despedindo aí do Verdão. Bora acompanhar aqui esse pós-jogo. Mas antes, se inscreva se ainda não é inscrito, deixa aquele like que nos ajuda muito e, se possível, o seu comentário que é de extrema importância. Agora acompanha comigo esse cortezinho até o final, pessoal. Função, o Palmeiras perde seu segundo volante. É o primeiro jogo do Palmeiras sem o Richard Rios, que vai para o Benfica. 30 milhões de euros, uma boa parte para o Verdão, que lucrou muito desde a venda do Guarani para o Palmeiras, né? O Flamengo também leva uma graninha. Que tal o Lucas Evangelista? Ele fez um gol, é ele o sucessor do Richard Rios? Se não, eu acho que o Palmeiras vai ao mercado, né? Vai buscar um jogador para essa função de segundo volante, né? Porque de primeiro volante você tem o Aníbal e você tem o Martínez. Eu acho que assim, de segundo volante vai ter que buscar também no mercado, mas para esse início eu acho ele muito bom jogador. Vai ter mais ritmo, vai ter mais jogos, vai ter mais minutagem. E assim, o futebol proporciona isso, né? Ele que faz o primeiro gol, numa característica que é forte do Palmeiras, que é a bola parada, que é o escanteio. Aproveita muito bem isso. Dependendo da falha do posicionamento da defesa do Atlético, ele se posicionou bem e eu, como ex-jogador, quando a gente faz gol, a moral vai lá em cima, a confiança aumenta, né? Ele tem uma responsabilidade de substituir um dos melhores jogadores do time nessa temporada, que mantém uma regularidade muito alta, né? Que é o Richard Rios. Então o cara, quando substitui, faz o gol e o time vence, que não estava ganhando dentro de casa, sobe na tabela. O Palmeiras tem jogos a menos, tem que lembrar isso, né? Tem 2 jogos a menos que o líder do campeonato. Então isso, assim, dá uma moral pro Lucas e pro próprio Palmeiras, para que o resultado que aconteceu transforme isso em voltar a jogar um futebol melhor, né? Para brigar pelo título, que é o que o Palmeiras, com o elenco que tem, com os jogadores que tem, com o treinador que tem, pensa dessa forma, né? Brigar pelo título. E aí, Celso, Evangelista? Bom jogador, eu acho que, principalmente, Edu, a gente fala de um cara que é experiente, né? O Evangelista não é nenhum garoto, tem 30 anos de idade. Então, na ausência, talvez o melhor jogador do Palmeiras na temporada, foi o melhor jogador do Palmeiras no Mundial de Clubes, certamente o Richard Rios, a bomba não estoura em um jovem, sabe? Então, é um cara que é experiente, fez o gol e eu tô 100% com o Zinho nessa. O moral dele agora eleva e também tira um pouco do peso agora, nesse momento, né, pelo fato do Palmeiras ter vencido com um gol dele, mas eu acho que o Palmeiras tem que ir ao mercado, né? Não só... eu acho que tem, porque, primeiro, pela carência da posição, que agora ela existe, e eu acho que o Lucas Evangelista, ele é um bom jogador, mas eu acho que a perda é muito grande. Acho que a distância entre Richard Rios e o Evangelista é muito grande e pode acabar fazendo falta para um time como o Palmeiras, que não vive o seu auge, né? Acho que o Palmeiras hoje, como a gente falou, eu acho que o primeiro tempo contra o Mirassol foi um bom primeiro tempo. Segundo tempo, acho que o jogo contra o Mirassol o Palmeiras também poderia ter vencido, mas não fez de fato uma boa exibição. Sofreu muito com a pressão muitas vezes do Mirassol, coisa que hoje o Palmeiras conseguiu fazer no Galo. Hoje o jogo melhor, no meu entendimento, mas ainda não é um time que tecnicamente está voando, que tá todo mundo encaixadinho, você tira um, coloca outro, parece que nem sente. Não, até porque parte importante dessa engrenagem era o Richard Rios e o Palmeiras tem dinheiro, né? Acho que isso, principalmente, o Palmeiras é um time bastante equilibrado financeiramente, o Palmeiras é um time que ganhou muito dinheiro agora, né, na participação no Mundial de Clubes, ainda que tem ali os 30% do corte que vão embora, e ainda agora o dinheiro da venda do Richard Rios. Então, assim, acho que é praticamente uma obrigação do Palmeiras ir atrás de uma peça de reposição, porque hoje, se a gente fala num Palmeiras que, pelo menos no meu entendimento, oferece ao Abel Ferreira o melhor elenco que ele já teve, é importante que esse nível se mantenha para que o Palmeiras possa brigar por todos os títulos até o final da temporada. O Palmeiras conseguiu aqueles 30 milhões de euros que desejava para abrir mão do Richard Rios, né? Tinha muito time interessado, inclusive a Inter de Milão, times russos, né, Pascoal?
mas acabou fechando em 30 milhões de euros, perde um jogador importante. E eu me pergunto se o Lucas Evangelista já não foi contratado, imaginando que ele seria vendido nesse meio de ano. Quando no Campeonato Paulista já teve essa especulação, no final do ano passado já tinha a procura da Roma para contratar o Rios. O Palmeiras não cedeu e não vendeu porque queria os 30 milhões de euros e acabou batendo o pé nos 30 milhões de euros, né? Quando você tem dinheiro, você se dá o luxo de falar o que você quer, o que você vai vender alguma coisa, você vende daquilo que você acha que tem que ser o preço. Né? Quando você está sem nenhum no bolso, você fala, me daí que eu estou querendo. Qualquer coisa. Me daí qualquer coisa. Para quem gosta de ficar mastigando, qualquer coisa serve, ou não é? Então, o que acontece é o seguinte... O Palmeiras está podendo esperar, né? Está podendo esperar. Só que hoje, 3 ou 4 jogadas, todo mundo olhou para o lado aqui para esperar o Rios passar. Você reparou isso, sim? Aqui, tá todo mundo olhando, e cadê o Rios? Ele não passou. Vai, Rios! Porque o Evangelista marca pela esquerda, porque ele é canhoto. Ele marca do outro lado. E ficou aquele vão aqui, que era ali o Maurício para aparecer ali. Entendeu? Mas o Maurício tem a tendência de cair também pelo lado esquerdo. Então ficou pobre essa ultrapassagem pelo lado direito. Daí a atuação do Giai, que foi para mim um dos grandes destaques do time do Palmeiras hoje, mesmo não tendo nenhum apoio, ele trabalhou muito bem por esse lado direito da defesa do Palmeiras. Acho que vai ter que contratar mesmo. Vai ter que buscar um jogador com essa característica de segundo volante e de chegada ofensiva, né? Que são as coisas que oferecia o Rio. O Rios oferecia toque de bola e velocidade, o chamado toque me voe, que é o toque passa para pegar na frente, a batida de fora da área, que ele batia muito bem de fora da área, e a inteligência para encontrar um companheiro melhor colocado. Dá para encontrar tudo isso com um jogador por 30 milhões de euros? Tem, é o Rios. Já vendeu, agora tem que arrumar outro que faça essa função. Eu só tenho um pensamento a respeito do time do Palmeiras. Eu acho que o Alan não pode ficar fora do time do Palmeiras. Ele entra só no final do jogo. Eu acho que o Alan é tão bom jogador... Não sei se... Eu entendo os procedimentos do Abel. O Abel fala em processo, em procedimentos, em situações. Falar montanhas, né? Mas no Mundial ele foi usado. Ele saiu jogando. Mas é que é o seguinte, o Estevão também foi assim, lembra? De pouquinho em pouquinho. O Hendrick também foi assim. O Luiz Guilherme também foi assim. O Luiz Guilherme quase não jogava. E o Luiz Guilherme nunca jogou na posição dele no Palmeiras, que era de meia, né? O John nunca jogou de meia no Palmeiras, está jogando agora. Né? Lá no Red Bull Bragantino, e está sendo um dos destaques da equipe. Aliás, o Red Bull perdeu hoje e empurrou o Santos para a zona do rebaixamento, o Vitória acabou saindo. E a gente vê que esses jogadores não tinham tantas oportunidades porque é o tal do processo do treinador. Mas não é estranho o jogador, na hora ali, o holofote mundial em cima, jogo quente. Vai entrar é uma coisa. O Alan entra para jogar, para ser o cara. Contra o Botafogo, já saiu jogando. Na minha interpretação, ele faz essa função para jogar no meio campo do Palmeiras. Vamos ver se o Abel está falando sobre isso. O técnico palmeirense fala depois da vitória no Allianz Parque. Vamos ouvi-lo. Olha, obrigado pela pergunta. Primeiro eu gostava de agradecer aos nossos torcedores pelo apoio, depois do mau jogo que fizemos no último jogo. Não foi um bom jogo, eu assumi-o aqui e disse-vos, e vou voltar a repetir, temos que continuar a trabalhar, há muito espaço para melhorar estes jogadores, são jogadores, o Sousa que chegou agora, estava de férias, está connosco, nos vai ajudar, esta é uma equipa nova, que tem presente e que tem muito futuro, mesmo com todas essas saídas que tu falaste. Nós aqui internamente, estrutura, treinadores, staff, jogadores, sempre nos fomos acostumados a reinventar e arranjar soluções para essas vendas, que também são importantes para aquilo que é a dinâmica financeira de um clube. Mas tenho que concordar contigo, tivemos uma conversa com os jogadores, fizemos uma análise ao jogo que fizemos no último jogo. O maior professor que eu tenho é o jogo, com quem eu mais aprendo é através do jogo e daquilo que são as nossas dinâmicas. Não tirando mérito ao Mirassol, que eu acho que é uma equipa que está muito bem, que está a surpreender, porque joga bem, joga intenso, e é verdade que na última conferência aqui esqueci-me, estava tão frustrado e desiludido por aquilo que fizemos, que me esqueci de dar os parabéns ao nosso adversário, ao treinador do nosso adversário, aos seus jogadores.
pelo jogo que fez aqui, não pela quantidade de vezes que nos rematou, porque só rematou 3, mas há outras formas que tu tens de poder deixar o adversário intranquilo. É verdade que no final os nossos torcedores, e muito bem, nos agrado por aquilo que foi o nosso desempenho, mas os nossos torcedores são um pouquinho como o seu treinador, não esconde aquilo que sente. E tenho a certeza que hoje os nossos torcedores terão um orgulho, disse-vos aqui, que aqueles primeiros 15 minutos que nós já fizemos aqui várias vezes que iam voltar, foi isso que vocês viram, foi isso que os jogadores fizeram, mas temos muito ainda para trabalhar, temos muito para melhorar, como eu te disse, uma equipa com futuro, mas a verdade é que o futebol é tão mágico, que este jogo podia ter acabado 3-3, não é? E depois iam dizer, é péssimo jogo e não sei o quê, mas o futebol é assim. Eu, na minha opinião, dos melhores jogos que fizemos em casa este ano, quer com bola, pela dinâmica, e sabíamos que o nosso adversário fazia um encaixe com marcação e uma sobra, e nós tivemos muita dinâmica, criamos dinâmicas novas, essa também é a minha função. Eu tenho quase, poucas pessoas sabem, agradeço as palavras do Cuca, ele chamou-me guri, eu disse, olha que eu sou, mas é verdade, quando me comparo com ele, eu realmente sou, mas eu tenho quase 700 jogos feitos na minha carreira, e pouca gente sabe disso. Portanto, tenho muitas e algumas coisas que fiz boas, e portanto estou aqui para dar o meu melhor, para ajudar o Palmeiras a ganhar, que é isso que todos queremos. Abel, tudo bem? Boa noite. Treinador brasileiro, né, no caso que trabalha aqui no Brasil, vive essa sensação de eterna remontada, né? Toda hora sai um jogador, ainda mais num clube como o Palmeiras, você viveu agora com o Estevão, e tá perdendo o Rios, né? Um cara que cresceu muito nesses 2 anos, uma posição que, olhando no mercado, é difícil você encontrar um jogador que já tem um encaixe. Então vai ser mais uma remontada e como é que você entende essa dinâmica? Espera jogador ou tem peça aqui para esse momento? Não, olha, tivemos a conversa os três, a Leila e eu, o Barros. Eu sempre digo ao Barros isso, sobretudo ao Barros, que é o responsável pelas compras, que sempre que nós conseguirmos antecipar uma compra para prever uma venda, é ótimo, como foi o caso do Lucas Evangelista. Nós sabíamos internamente, eu sabia, a Leila sabia, e o Barros sabia, que o Rios ia sair, nós sabíamos disso. Já vos falei que o nosso clube, não queria entrar por esse lado, porque eu acho que o Barros deu uma entrevista e acho que a entrevista que deu, não sei se ela já saiu ou não, mas tive uma conversa com ele onde ele esclarece tudo, aquilo que é a dinâmica de um clube. E sempre que eu conseguir, ou que nós conseguirmos que o jogador chegue primeiro do que a venda, tanto melhor, porque hoje vimos o Rio saiu e não se notou tanto, porque o Lucas Evangelista, para além de ser brasileiro, para além de conhecer o campeonato brasileiro, já está connosco já há bastante tempo, o que ajuda muito naquilo que é a adaptação, e portanto não foi muito difícil a reposição. Agora vamos à procura, se conseguirmos de uma reposição dentro daquilo que são os nossos padrões. Se vier tudo bem, se não vier vamos arranjar solução internamente, mas só para completar um bocadinho daquilo que tu disseste, desde que nós chegamos aqui, esta eu acho que é a 4ª ou a 5ª venda acima dos 30 milhões que fazemos, e sempre nos vieram buscar aqui os melhores jogadores da nossa equipa, Hendrick, enfim, Estevão e outros que vieram aqui buscar, e nós sempre arranjamos soluções internamente, eu, a Leila, o Barros, e é isso que vamos continuar a fazer. Claro que queremos ganhar sempre, queremos ganhar todos os jogos, mas não vai ser possível. Mas a atitude e a imagem tem que ser esta. Somos o Palmeiras e a ganhar ou a perder tem que ser com esta imagem. Eu se chegasse aqui hoje com o empate, porque podia ter acontecido, ia ficar triste pelo resultado, mas orgulhoso porque vi a minha equipa, vi os meus jogadores, e foi isso que os torcedores sentiram e foi isso que eu senti. Eu também sou muito transparente com aquilo que são os meus sentimentos. Abel, boa noite. Gustavo Soler, da Rádio Bandeirantes. O Rios foi a 5ª venda
mais caro da história do Palmeiras, acima dos 30, e o primeiro não formado na base do Palmeiras a sair por este valor. E o que muda na dinâmica daquilo que ele te entregava para o que o Lucas Evangelista vai te entregar? E uma segunda, na última coletiva você falou, né, sobre o Vitor Roque jogar, né, às vezes com 50 quilos nas costas, e hoje um Vitor Roque com muita pegada, tanto que o terceiro gol sai exatamente de uma pressão muito rápida dele. O quanto que às vezes a falta dele aparecer marcando o gol compensa também em momentos como esse de entrega total ao time? Olha, eu volto a referir, eu sei que poucos de vocês reparam e se calhar nem interessa falar, mas vocês sabem qual era a nossa frente de ataque, que média de idade tinha quando jogámos contra o Chelsea, não? Sabem qual era a média de idades da frente de ataque? Não, deixo só para vocês pensarem. Uma das minhas funções como treinador é exatamente essa que aconteceu com o Rios. É pegar num jogador que vale 100, ou vale 6 milhões ou 7 milhões de euros e transformá-lo num jogador, 6 milhões de reais e transformá-lo num jogador de 30 milhões de reais. É pegar em jogadores da base, que têm um valor de mercado, e depois poder vender por um zagueiro por 35 milhões. Essa também é a minha função. Quando me contrataram, não foi só para ganhar títulos. Foi para valorizar o clube, para valorizar a marca do clube, para ganhar títulos também, mas isto também faz parte do meu trabalho. A valorização do futebol, a valorização do clube e, se possível, ganhar títulos, porque nós não competimos para títulos sozinhos. E o Roque vem dentro desse quadro, porque já falei várias vezes, e ele não tem que ter problema nenhum, nem ele nem ninguém. Quando nós às vezes temos experiências, vamos para fora e as coisas não nos correm como nós queremos, a primeira coisa que nós devemos fazer é assumir: não estamos bem, não estou bem. Então vamos trabalhar em cima disso, perceber quais são os pontos que este jogador precisa de ser tocado, e as melhoras não é de um dia, não é de ontem para hoje. É só vocês fazerem um esforço e imaginar: este jogador tem 20 anos. Quando este jogador tiver 24 ou 25, seguramente que vai ser uma máquina. Agora vamos precisar de tempo, coisa que não é aqui em todo lado. Hoje não há tempo para nada. Hoje queremos tudo para ontem. E nós estamos a tentar tocar nos botõezinhos dele. Eu acho que ele é um jogador que joga melhor quando está com raiva. Entendem? Quando está com raiva, com essa pegada que vocês... E ele tem que perceber o que é que lhe dá energia para chegar dentro do campo e aos pouquinhos tirando o máximo dele. E quando assim é, como foi o caso de hoje, a torcida reconhece. A torcida reconhece quando nós falhamos, a torcida reconhece quando o treinador não faz as coisas bem feitas, mas a torcida também reconhece quando nós fazemos as coisas como tem que ser. E quando não sair na inspiração, tem que sair na transpiração. Claro que nós queremos juntar as duas e vamos ajudá-lo como sempre fizemos. Como te disse, eu sei que pouca gente esteve atenta, mas ninguém viu quem era a frente de ataque e que média de idades tinha a frente de ataque. Não é? Aliás, eu até dizia, tirando os goleiros, comparem a média de idades das duas equipas. Em relação ao Lucas e ao Rios, eu já vos disse também várias vezes, para aqueles que são mais atentos, que cada jogador nos dá coisas diferentes. Eu posso querer jogar com um jogador que pressione na frente, mas se ele não tiver explosividade, ele não vai pressionar na frente. Eu posso jogar com um jogador explosivo no meio campo, forte, agressivo e de transporte, como é o Rios. Mas eu, se pedir ao Lucas para fazer de Rios, ele não vai fazer de Rios, ele vai nos dar outras valências. Tem um jogo mais pausado, tem um jogo mais rendilhado, tem um jogo mais linkado. O Rios é um jogador mais de transporte, mais de chegar, aquelas arrancadas que toda a gente fica impressionado que ele faz. Foi isso que fez com que ele, também com o trabalho que nós tivemos com ele aqui e ele próprio esteve, fizesse com que ele chegasse à seleção. Fomos buscá-lo ao Guarani, chegasse à seleção, atingisse os níveis que atingiu, foi ao Mundial e foi um jogador que se destacou. E logicamente qualquer equipa, com dinheiro, claro, ele só teve que escolher o que o clube queria, que não faltavam clubes que o queriam. Portanto, saiu o Rios, temos o Lucas. O Lucas é um jogador que nós também conhecemos muito bem, vocês também o conhecem, é um capitão, é um líder, já tinha isso no Bragantino, sempre ficou de fora, sempre trabalhou e se preparou. Eu costumo dizer isso aos jogadores, que quem semeia todos os dias, mais cedo ou mais tarde, colhe. Hoje foi a oportunidade dele. Hoje de manhã ele nem sabia se ia jogar ou não. Hoje de manhã o Barros ligou-me e disse: o Rio está fora. Às 10h30 que foi a ativação, ele ligou-me 10h30. Estou a dizer ao João, os 11 que vão iniciar são estes. O Rio estava, toca-me o telefone e disse: olha, afinal já não é o Rio, é o Lucas. Fico feliz, acima de tudo, por ver recompensado um jogador que chegou aqui
e fez connosco 3, 4 jogos, não mais do que isso, e hoje fez um golo. Dá-nos outras coisas, nem é melhor nem é pior, dá-nos outras coisas que nós também precisamos. Boa noite, Abel. João Quero do Verdazo. Abel, a gente viu o Palmeiras por muito tempo fazendo uma saída de 3 com 2 zagueiros e um lateral, que poderia ser o Marcos Rocha por muito tempo, agora mais recentemente o Jai. Mas nesses últimos 2 jogos parece que essa dinâmica mudou um pouco. Os 2 laterais têm subido, o Aníbal tem ajudado a fazer essa saída de 3. Queria saber o que motivou você a mudar essa dinâmica na saída de jogo do Palmeiras e o que você tem achado desse novo estilo de jogo do Palmeiras. Obrigado. É giro porque o Palmeiras já faz essa saída a 3 com o lateral, já há 3 ou 4 anos. Sabes como é que joga o Chelsea? Não. Pois, tens que ver. Sabes como é que joga o Paris Saint-Germain na saída de bola? Desafio vocês a ver. As melhores equipas do mundo foram essas 2, pelo menos a primeira e a segunda. Desafio-te. É só perderes um pouquinho de tempo ver o jogo do Chelsea contra o Palmeiras e o Paris Saint-Germain contra o Botafogo, por exemplo. E tu vais ver, fazem exatamente igual. É uma saída mais fixa, com o lateral esquerdo ou com o lateral direito, com o Corella, os 2 zagueiros, e o Paris Saint-Germain faz com o português, o lateral esquerdo, o Nuno, muito bem, faz com o zagueiro, que foi o Marquinhos, que é um que vocês conhecem, e o outro também é brasileiro que jogou na final. Portanto, em relação a isso, não vou só para vocês verem, nós já fazemos aqui no Palmeiras há 4 anos. Agora, em função daquilo que é a marca, por isso é que os brasileiros são muito competitivos e serão competitivos a jogar contra as equipas europeias, que têm uma forma de marcar menos jornal e mais de encaixe. E quando tu jogas com uma equipa que é mais de encaixe, que é mais de marcação individual, a tua dinâmica tem que ser muito maior. O teu jogo não é jogo posicional, tem que ser um jogo mais dinâmico. E nós, como foi contra o Botafogo, há momentos, se tu reparares bem hoje, nós fizemos saída a 3, não te vou dizer como, mas fizemos saída a 3, sabes? Eu estou casado com a mesma mulher há muito tempo, só que eu tenho uma coisa, não pode haver monotonia, com a mesma mulher, mas criativo, é fazer a mesma coisa, mas de maneira diferente, entendes o que eu te estou a dizer? Nós hoje fizemos saída a 3. Se tu prestares atenção, hoje fizemos saída a 3, 3-1, da mesma maneira. O futebol já foi inventado. Deixa-me só dizer-te outra coisa. Eu não invento nada. Eu copio tudo. Sabes? Eu não invento nada, copio tudo. É assim que eu faço. Abel, boa noite. Você falou na sua primeira resposta que você mudou dinâmicas hoje, você colocou outras dinâmicas do passado. Sem Estevão e Rios, hoje, pelo menos, na minha percepção, o Palmeiras jogou muito menos com ponta, né? Jogou bastante por dentro, teve bastante triangulação, bastante chegada. A gente pode esperar um Palmeiras assim agora, sem essa figura do Estevão, sem o Rios, que era o box-to-box, né? Que ia de uma área a outra. E se me permite, para uma matéria especial que a gente está fazendo, durante 5 anos aqui no Brasil, no Palmeiras, quais são as 5 características que você poderia elencar melhor de Abel Ferreira? Boa pergunta. Até já me esqueci das outras. Olha, nós já jogámos aqui no Palmeiras 3-5-2, com 3 zagueiros, começaram a chamar o treinador de retranqueiro. Como é que jogou o Fluminense na Copa do Mundo? Aqui arranjam sempre maneira de catalogar o treinador de Palmeiras. Ou era retranqueiro, ou sempre. Não sei o que é que vocês têm contra mim. Eu venho para aqui para fazer o meu melhor. Eu fui contratado e na minha primeira entrevista que eu disse, olha, a minha função é valorizar o futebol, os jogadores, o campeonato onde eu estou e deixar o clube melhor com o que eu encontrei. E isso, tenho a certeza absoluta. O dia que sair, o clube vai ficar muito melhor de quando eu cheguei aqui. Isso eu tenho a certeza, com a ajuda de todos. Portanto, quando cheguei aqui, fizemos saída a 3, a primeira coisa, saída a 3 com o médio no corredor. Depois comecei a fazer saída a 3, e não é só, esqueçam só saída a 3, porque a saída a 3 é só o início do ataque. Pontas abertos, pontas por dentro, um 9 fixo, Rony, lembram-se que depois, numa altura, nós tivemos que transformar o Rony com um 9 mais caído para a direita ou para a esquerda. Nós já fizemos aqui 1001 coisas. Só que poucos têm a capacidade
O treinador do Mirassol viu. O treinador do Mirassol, quando vocês, a antevisão ao jogo, ele viu. É só prestar atenção o que é que o treinador do Mirassol disse antes de vir aqui ao Palmeiras. Antes de chegar ao Palmeiras. Em relação às características, olha, eu sou uma pessoa simples, que chegou até onde chegou e conseguiu o que consegui com muito esforço, com muita dedicação, contra tudo e contra todos. Por isso as pessoas falam, como é que tu consegues estar no Brasil esse tempo todo? Não é só porque eu sou bonito. Não podem ter a certeza que não é porque eu sou bonito. Porque muitos treinadores vieram para aqui, também eram bonitos e foram-se embora. Eu estou aqui acima de tudo porque ganhei, juntamente com os meus jogadores. Então é isso, né, torcida? Vamos aqui repercutir mais uma notícia aqui que eu separei para vocês. Pessoal, olha só, depois dessa coletiva, Abel Ferreira, que jogou tudo no ventilador, né, pessoal? Falou ali a respeito do Evangelista, de Rios, também a respeito de Vitor Roque, né, pessoal? Que nesse jogo aí deu o que falar e conseguimos aí sair com a vitória e assumimos aí a segunda colocação, atrás apenas do líder ali, Cruzeiro, com 2 jogos a menos, né, pessoal, que a gente tá. Atuações, Parque Mirante. Vitor Roque lidera a primeira vitória do Palmeiras no Allianz pelo Brasileirão. Pessoal, Palmeiras que venceu o Atlético Mineiro por 3-2 neste domingo no Allianz Parque, pela 15ª rodada do Brasileirão. Os gols do Verdão foram marcados por Lucas Evangelista, Vitor Roque e Maurício. Hulk marcou os 2 gols ali do adversário em cobranças de falta. As notas, pessoal, veio de acordo com o aplicativo SofaScore, aplicativo de dados esportivos, né, pessoal? O Everton nota 6, longe da sua melhor forma ali, teve 3 chutes em sua direção do jogo inteiro, todos em cobrança de falta de Hulk. 2 entraram e ele defendeu o terceiro no último lance do jogo. Giai, nota 6.5, entrega outro nível de intensidade em relação aos seus concorrentes pela vaga, se melhora um pouco o gesto técnico. E Bruno Fux com a nota 7, ótimo jogo, o ótimo jogo do zagueiro, achou bons passes ali pelo chão e se pôs fisicamente também na defesa. De negativo, o terceiro cartão que tira do próximo confronto. Gustavo Gomes, nota 6.5, levou a melhor na maioria das vezes ali contra o Hulk, mas cometeu falta boba em Rony que gerou o gol do Atlético Mineiro. Piquerez, nota 7.5, é a principal opção ofensiva da equipe, fez um lindo cruzamento no gol de Vitor Roque, cruzou ali, que colocou o Verdão à frente do placar. Aníbal Moreno, 6.5, amarelado injustamente ainda no primeiro tempo, que fez o jogo seguro e correto, bons desarmes, sem cometer muitas faltas. Lucas Evangelista, nota 7, subiu bem na cabeça para abrir o placar com seu primeiro gol ali pelo Palmeiras. Vai ter que melhorar para ser a reposição da saída de Richard Rios. E Maurício, nota 7, pode não ser ali o meia dos sonhos da torcida, mas participa ali de toda a jogada e está sempre dentro da área para finalizar. Assim saiu o terceiro gol. Facundo Torres, nota 7, está claro que vai melhorar pela direita ali do que pela esquerda. Teve a frieza ali para dar assistência para o gol de Maurício. Vitor Roque, nota 7.5, talvez seu melhor jogo ali pelo clube. Correu, tentou e incomodou muito a defesa. Foi premiado com um gol ali que contou com sorte. Felipe Anderson, 7.5, boa partida do camisa 7, saindo da esquerda para o meio e ajudando ali a articular o ataque. Tecnicamente acima da média, saiu aplaudido. Ramon Sousa, 6.5, entrou bem pelo lado esquerdo. O atacante uruguaio ali mostrou que tem drible como característica e participou do terceiro gol com um belo lançamento. Alan, que saiu sem nota, entrou na reta final do jogo e ficou sem nota ali. Martínez também sem nota, Luigi sem nota, Rafael Veiga sem nota e a nota de Abel Ferreira ficou 6.5. A vitória teve ali mais demérito do Atlético Mineiro do que fez a atuação sofrida ali, do que o mérito próprio. De positivo, a volta por cima ali emocional de Vitor Roque e a quebra de jejum em casa. E agora, pessoal, o próximo confronto ali
do Palmeiras pelo Brasileirão na quarta-feira, dia 23, para enfrentar ali o Fluminense às 19 horas, horário de Brasília, no Maracanã. Então é isso, pessoal, queria trazer para vocês. Se você chegou até aqui, deixe seu comentário. Se ainda não deixou seu like durante o vídeo, deixe seu like, que nos ajuda muito aí na plataforma, no engajamento do vídeo também. Se ainda não é inscrito, pessoal, já corre, se inscreva, dá essa moralzinha pra gente, se inscrever no canal. Acione aquele sininho de notificações, porque assim que a gente postar algum vídeo, algum conteúdo, você já fica sempre atualizado de tudo que acontece aí com o Verdão. Fique com Deus e até a próxima notícia. Valeu, pessoal!